Vamos lá então, né, pessoal? As aberrações cromossômicas são alterações estruturais não... são alterações estruturais ou alterações numéricas, né? De cromossomos nas células, podendo levar ao desenvolvimento de algumas síndromes, né? Quanto às mutações cromossômicas, leis afirmativas e assinale V ou F, né? Então vamos lá, né, pessoal? Faz aquela velha boa revisão sobre as aneuploidias e sobre as euploidias. Deixa eu deixar aqui aberto. Então vamos lá, pessoal, só para a gente lembrar algumas definições, tá? Euploidia, pessoal, é quando a gente vai ter o quê? Né? A gente vai alterar para mais ou para menos, tá? O cariótipo, beleza? Então, por exemplo, se eu tenho ali o... Deixa eu pegar para vocês aqui, ó. Nessas aneuploidias, pessoal, geralmente acontece o seguinte, ó. Quando, lá na fase dos gametas, ó, o pai ele vai dar 23 cromossomos, né? E a mãe dá 23 cromossomos. A junção desses dois forma os 46, né? E esses cromossomos eles vão se juntando em pares, formando ali a primeira célula. Só que o que acontece? Chega uma hora, pessoal, pode acontecer o seguinte, ó. O normal, né, seria as células virem se dividindo e ficar tudo bonitinho. Só que pode ser que aconteça, pessoal, de um pedaço de um para outro acabar sendo, ficando. Por quê? Não tem na divisão celular quando a gente faz ali as etapas, né? Prófase. Não tem as etapas, né? Prófase, metáfase, anáfase, telófase, né? Na anáfase, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai separar cromossomo homólogo, se for meiose 1, e aí, no caso, se for meiose 2 ou mitose, na fase da anáfase, a gente vai separar as cromátides irmãs. E aí, numa dessa, pessoal, acaba que pode ser que quando a célula for se dividir, fique um pedaço ainda de um cromossomo para trás em outra célula. Entendeu? E aí acaba que uma célula fica com um pedaço a mais da outra. Uma fica faltando, mas outra fica com um pedaço a mais. E aí que mora o problema. Tá? Então, olha só. Dentro disso, pessoal, dentro dessas aneuploidias, né, a gente pode ter uma monossomia, uma nulissomia e uma polissomia, né? Então, no caso, a gente pode ter uma triploidia, que seria a gente ter 3 N's ali, né? Uma tetraploidia seria ter os 4 N, né? Ou seja, vamos lá. Uma monossomia, pessoal, é o seguinte, ó. Tem todo o grupo lá do paciente, né? Os 46 cromossomos. Que no caso a gente fala que é um organismo diploide, que é 2N, né? Vocês sabem, né, pessoal, que nós, seres humanos, para você poder liberar descendentes férteis, tá? Para você poder liberar descendentes férteis, você precisa ser diploide, tá? Todos os organismos são assim. No caso da abelha, por exemplo, né, ela faz um método chamado paternogênese, né? No caso, ele consegue, sem sexo, sem nada, liberar ali um gameta que se desenvolve, só que se desenvolve um ser haploide. E ele, no caso, ele não vai conseguir se reproduzir entre eles mesmos, né? No caso, ele precisaria de um diploide para isso acontecer. Então, uma monossomia, pessoal, é quando a pessoa tem lá os 46 e a gente vem e tira um. Ou tira um pedaço de um. Entendeu? É isso. Tá? Então, olha só. Monossomia faz parte do grupo das aneuploidias, tá? Então, nas aneuploidias, eu posso ter, por exemplo, ali, você tirar um cromossomo, ou você colocar mais um cromossomo, ou mais 2, entendeu? Então, quando se adiciona ou se retira cromossomos, a gente está tendo o quê? Uma aneuploidia, tá? Então, a aneuploidia é quando a gente tem um aumento ou diminuição desses números de cromossomo, tá bom? Por causa de falhas aonde, pessoal? Na anáfase. Porque a anáfase é a hora que eles vão se dividir. E aí pode ficar um pedaço para trás. Tá certo? Vou voltar aqui para o índice agora. Beleza? Então, a gente vai ter ali as aneuploidias. E as euploidias, como eu falei para vocês, pessoal, a gente vai alterar o grupo todo. Tá? Eu. Tá bom? Então, no caso, seria o quê? Uma poliploidia, né? Você tá ali, a abelha, por exemplo, agora, né? Falei para vocês. A abelha gerando um zangão, né? A abelha, ela é 2N, a abelha rainha,
e ela vai gerar um zangão, que é haploide, né? Que é N. E aí, no caso, a gente tem uma euploidia, por exemplo. Entendeu? Geralmente, pessoal, euploidias acontecem em planta e em alguns insetos, né? Não acontece em seres humanos. Seres humanos é o quê? Aneuploidia, tá bom? Não se esquecer disso aí. E aí, monoploidia, como eu falei para vocês, né? Um dos exemplos disso aqui seria o zangão. Então, nessa monoploidia ou haploidia, né? Seria o quê? Tá lá 2N e aí a gente gera um descendente só N, tá? No caso, ele vai ser o quê? Eles não vai, entre os zangões não tem como gerar filhos, entendeu? O zangão ele tem que cruzar com a abelha rainha, que é diploide, para conseguir gerar descendentes. Beleza? Poliploidia, né, pessoal? A gente vai multiplicando ali os grupos, né? Então, por exemplo, se era 2N, a gente duplica, agora vai ficar 4N. Entendeu? E por aí vai indo. Então, olha só, pessoal, ó. Aqui, ó, seria um exemplo disso, ó, dessa poliploidia, ó. Tá aqui o cariótipo normal, tá vendo? 2N com 6 cromossomos, ó. Tá? E aí, tá aqui o zigoto, cada um vai liberar um gameto, tá aqui o zigotão, ó. 4N com 12, ou seja, isso aqui foi uma tetraploidia. E aí, no caso, isso aqui classifica como euploidia, tá? Então, euploidias é o grupo inteiro cromossômico que vai estar se deslocando, né? Ou duplica, ou triplica, ou divide por dois, né? E no caso, as aneuploidias, tá? A gente vai ter ali acontecendo por meio das anáfases que vão estar falhando, e aí também acontece mais no ser humano, porque é um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, né? E aqui, como eu falei para vocês, ó, não teria como, né, a gente nascer com essas euploidias, tá? Vai resultar na morte do feto. Para nascer tem que ser aneuploidia. Então vamos lá. Vamos para os exemplos, né? Um exemplo, então, dessas aneuploidias seria o seguinte, ó. Primeiro exemplo, né, seria o exemplo de monossomia. No caso, você vai tirar -1, tá? Por nomenclatura, pessoal, é bom vocês estarem sabendo disso, tá? Pensando em nomenclatura, tá? Ó, tem somia e tem ploidia, certo? Ó, monoploidia, tá? Ploidia é o grupo do cariótipo todo, tá? Somia é de cromossomo. Não esquecer disso aí. Então, monossomia, a gente vai ter -1 cromossomo. Ou seja, o ser humano ele tem 46 cromossomos, sendo que são 44 ali normais, né? E 2 sexuais. Beleza? E aí, esses 2 sexuais, no caso da síndrome de Turner, né? Vale lembrar o seguinte: mulher, né? Mulher, elas vão ter o quê? Elas vão ter XX, o normal, né? E o homem normal seria ele ter o quê? XY. Não é verdade? Porém, na síndrome de Turner, a gente não tem o outro cromossomo sexual e a gente acaba ficando X0. E aí, com essa, pessoal, necessariamente, tá? Necessariamente nasce um indivíduo mulher. Por quê? O X vai estar predominante. Então, síndrome de Turner é específico feminino. Tá certo? Aqui, ó, pessoal, algumas das características que a gente consegue ver é o seguinte, ó. Aqui é o cariótipo, né? Se vocês forem observar o sexual aqui, ele está ausente. E aí, pessoal, a síndrome de Turner, né, ele tem algumas características, né? Você consegue ver esse tronco enrijecido aqui, né? Esse trapézio aqui também alto, pescoço reto, né? Esses indivíduos, pessoal, eles não costumam viver muito, não tem muitos indivíduos com síndrome de Turner adultos, acho que não sobrevivem até lá, infelizmente, tá certo? Né? Nascem com várias maldeformações, e essa nuca, né? Essa nuca exuberante. E como eu falei para vocês, femininos, tá, pessoal? Porém, com poucas características femininas mesmo, tá? É feminino but, tá? Entendeu, pessoal? Comentou alguma coisa. Claro, Mari, com certeza. Não é aleatório. Com certeza não. Em relação a passar os gênios, você fala? De acontecer, sim, são eventos aleatórios, né? Para acontecer. Claro que tem algumas tendências ou não, mas isso aqui acontece por erro,
nas anáfases, entendeu? E aí, por exemplo, esses erros eles podem acontecer mais facilmente se as células forem mais velhas, tá? Aqui eu falo aleatório, né, pessoal, que é só um calombo do nada, né? Mas isso aqui acontece, é característico da malformação, tá certo? A forma com que o feto vai se desenvolver com a ausência desse X, tá? Vai fazer com que os sinais eles sejam menos esculpidos, né? Vocês conseguem ver que as mulheres elas têm características finas, né? Traços finos que eles se desenvolvem justamente por causa dos seus cromossomos sexuais. Então a paciente ela meio que perde esses traços finos, né? Por só ter um X, entendeu? Então fica essas deformações aqui. Eu falo aleatório no sentido de que, tá? São probabilidades de isso estar acontecendo, tá? Então são eventos aleatórios, né, de estar acontecendo. Mas isso aqui é característico da doença. E aí, vale ressaltar, né? Quanto mais velho for o óvulo, né, tem chance. E é que a gente tem uma polissomia. Lembrar que somia de cromossomo, né? Então a gente tem um exemplo aqui de síndrome de Klinefelter, tá? Todos entenderam aqui, né? Turner, né? É bem característico, pessoal. Tem nanismo, tá? Aqui não pode parecer, mas a paciente ela é baixa. Ela tem esse tronco aqui diferenciado, esse trapézio para fora aqui, tá certo? O indivíduo ele não vai conseguir desenvolver características femininas tão bem assim. Exatamente, Matheusão, gametas mais... Eu falo gametas mais velhos, né, pessoal? Vocês sabem, né, que se a mulher ela tem um filho ali depois dos 40, 45, vai só aumentando a chance de desenvolver filhos com síndromes, né? Mas isso não é patognomônico, né? Você pode ser jovem, saudável e ter um filho, pode acontecer, entendeu? Mas isso são problemas na hora de fazer a divisão celular mesmo. Professor, mas por que isso acontece? Eles ficam mais... Ai, não sei como diz. O que acontece nessa formação? Inativo? Tipo, essas síndromes quando a pessoa tá mais velha, tipo, os cromossomos ficam mais inativos? Não é que ele fique mais inativo. A explicação para isso é mais complexa, mas vou tentar explicar. É assim, ó. Você concorda comigo que se você ficar... Vamos pensar assim, ó. Se você jogar uma moeda para cima, tem chance dela cair de que jeito? Joga assim, ó, pá, cara coroa. Pá. Ela pode cair cara, ou pode cair coroa, ou ela pode cair como? De lado, assim, ó. Entendeu? E aí pensa um pouco, ó. Se você fica jogando essa moeda várias vezes ao longo da sua vida, várias, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Concorda comigo que se você passar mais tempo fazendo isso, você vai ter mais chance de uma hora essa moeda parar de lado assim? Sim ou não? Vai fazer sentido o que eu tô falando? Sim, né? Então, quanto mais tempo você fica fazendo isso, você vai aumentar a sua probabilidade de acontecer, tá? A mulher que tá mais velha ali, primeiramente é isso, tá? Aumenta as probabilidades de acontecer, em alguma divisão dá errado, entendeu? Mas não acontece só por isso, acontece por quê? As mulheres, né, elas já nascem com os folículos de Graaf, né, já prontos ali. E o que acontece é que esses folículos eles vão se maturar e vai se desenvolver até formar o ovário, né? O que acontece quando a mulher já está ali pelos 40, ela já tá com essa célula no corpo dela, já tem 40 anos, mais de 40 anos já no corpo dela, essa célula. Então, essa célula provavelmente vai apresentar alguns problemas, porque lembra, você é orgânico, entendeu? Imagina como é que vai estar o material genético dessa célula, ele pode estar mais fragilizado, né? Às vezes está mais aderido ali o material genético, então pode acontecer várias coisas. Mas a célula, quando ela vai estar mais desgastada, ela vai estar mais sensível a esse tipo de mutação. E aí também é a questão das probabilidades, entendeu? Porque é assim, ó, você vai gastando suas chances com o tempo. Você tem uma quantidade limitada de folículos. Então, os que vão sobrando é tipo aqueles bombons que vão sobrando na caixa, entendeu? Vai sobrando, não chegar uma hora que vai sobrar só aqueles lá que estão doentinhos, entendeu? Essas pessoas morrem por conta da deformidade ou pelos problemas de patologia acarretados para ela, tipo. Não só fisicamente, Filipão, essas pessoas vão ter essas síndromes, como também vão ter vários problemas no metabolismo também, tá? Então é comum esses pacientes que têm síndrome serem hipertensos, serem diabéticos, vocês entenderam? Eu vou citar mais alguns exemplos para vocês nas próximas síndromes ali, mas é bem comum, ele vai ter alguns
problemas cognitivos, então, dependendo da síndrome, né? Então, tudo isso vai atrapalhar. E aí, não só problemas no metabolismo também, problemas na tireoide. Então, não é só o físico que tá com essa aparência. O interior, o metabólico também tá zoado, entendeu? Então, eles têm vários problemas. Hipertensão, diabetes tem, entendeu? Já vem ali no combinho. E aí, mais alguns outros problemas. Karine, tem. Tipo assim, para você saber se você não vai ter um filho com essa síndrome, seria isso? Tem sim, tem sim. Inclusive, pessoal, é bem tranquilo. Você faz um mapeamento genético. Obviamente é caro. Aqui no Brasil não faz, tá? Você teria que colher aqui no Brasil e enviar por SEDEX lá para os Estados Unidos. Aí volta o resultado. Mas já a gente fala sobre restrito sexo, ligado ao sexo. Que eu não queria fugir muito eu não queria fugir muito do foco da questão hoje. Mas olha só, a gente eu vou falar sobre isso com certeza. Então vocês entenderam, né? Existe esse exame, tá? Você pode fazer sim, ele é caro, porém aqui no Brasil não tem, né? Você tem que mandar para fora. Só que tem alguns meios de você fazer de graça, né? Por exemplo, na UNB, dependendo se você tiver um risco ou conseguir lá também uma vaga, você consegue fazer de graça. Na UNB eles fazem, colhem para você, envia os documentos para lá e volta rapidinho. É um mapeamento, eles colhem e conseguem saber se você vai ter um óvulo ali com deficiência ou não. Hoje em dia as coisas evoluem, né? E vamos lá, continuando. Klinefelter, pessoal, diferente de Turner, tá? A gente vai ter a retirada do X lá no Turner. Em Klinefelter eu coloco um Y a mais. Então tá lá, XX, em vez de eu tirar um X, eu coloco um Y. Vocês sabem, pessoal, que Y, né, dá características do quê? Masculinas, tá certo? E aí, no caso, pessoal, olha só que interessante. O XX vai dar para esse paciente algumas características do quê? Femininas, tá? Como, por exemplo, mamas, beleza? A pelve também. Agora aqui, ó, vai se desenvolver um pênis por causa do Y, tá bom? É só vocês pensarem, pessoal, esse código genético, o que esse cromossomo é? O cromossomo, pessoal, ele é material então isso aqui é codificado essas informações. Tem informação a mais aqui, então, por exemplo, XX era para ser mulher, então a gente vai separar todo um corpo feminino aqui, femininos secundários aqui. E aí o Y, ele vai determinar ali o código para se fazer o quê? Para se retirar a enzima e deixar crescer o pênis. Então, tipo assim, vocês sabem, né, que a mulher e o homem, né, todos nascem com um espécie de pênis e a mulher vai atrofiando, né? No caso aqui, essas enzimas elas vão ser anuladas por esse Y e acaba se desenvolvendo o pênis, certo? Mas aí vai ter essas características também secundárias femininas por causa do XX, e aí geralmente o paciente tem mamas, ó. Certo? Temos também a síndrome de Down, essa aqui é a mais famosa, né? Síndrome de Down, pessoal, também a gente vai ter um pedaço a mais de cromossomo, só que diferente da síndrome de Klinefelter, que seria um cromossomo Y, na síndrome de Down é o cromossomo 21, então não está mais ligado aos cromossomos sexuais, tá? Então, dos sexuais, pessoal, lembrar, síndrome de Turner é exclusivo para menina, e síndrome de Klinefelter é exclusivo para homem, tá? Na síndrome de Down, independe do sexo, por quê? Porque não vai estar ali em cima do cromossomo sexual, tá certo? Falando em cromossomos sexuais, né, vai lembrar também o seguinte, tá? O pessoal perguntou do daltonismo, né? No daltonismo, quem carrega o gene é o quê? O X, tá? Então, no daltonismo, quem carrega o gene é o X, o gene defeituoso. Aqui, pessoal, eu não estou falando sobre herança ligada ao sexo ou não, porque aqui é uma aula sobre aneuploidias e euploidias, né? Isso, no caso de heranças ligadas a sexo, são doenças genéticas, né? Relacionadas não a problemas de ter mais cromossomos ou menos cromossomos, né? Mas problemas desses genes têm defeito, tá? Carregarem a doença, serem portadores de doenças, esses genes. Entendeu? Aí já é outra discussão, mas só para responder a pergunta. Inclusive, vou até depois fazer uma aula só sobre essas ligadas a sexo para vocês, tá?
Mas só para vocês saberem que é diferente. A neuploidia e euploidia é a questão de ter mais ou menos cromossomos ali, tá? E aí quando tem uma herança ligada a sexo, enfim. Isso aí, no caso, a gente está pegando ali a primeira e segunda lei de Mendel, né? Mas só para responder sobre o daltonismo, é o seguinte, o daltonismo ele é ligado ao X, então ele está ligado ao cromossomo sexual, porém, o que acontece? Na mulher, para a mulher ser daltônica, ela tem que ser X daltônico e X daltônico, para ela nascer daltônica. O homem, como ele só tem um X, se ele tiver um X daltônico Y, ele já é daltônico. Então, ou o homem é ou não é daltônico, entendeu? A mulher, ela pode portar o gene do daltonismo e não manifestar. Entendeu? Então a mulher ela pode portar o gene e não se manifestar, ou a mulher ela pode não ter nada, ou ela pode ter. Então a mulher ela tem uma probabilidade bem menor de contrair o daltonismo do que o homem, porque o homem ou ele tem ou ele não tem. Não tem como o homem ser portador. Se ele já é portador, ele já tem a doença. Entendeu? E aí é por isso que o daltonismo ele acontece, em sua grande maioria, em homens. É mais de 97% das vezes em homens. E aí, só que a gente às vezes acha que em mulher não dá, mas em uma pequena porcentagem, sim, as mulheres têm daltonismo, tá? E aí é por isso que ela não é resistente ao sexo, tá? Respondeu, né? Isso, ó. Klinefelter. Ó, vamos lembrar, ó. Somos, né, de cromossomo. Então, monossomia quando tira um, polissomia quando coloca. Klinefelter a gente coloca um Y a mais, né? Mari, deu para entender mais ou menos qual é a diferença disso aqui que a gente está estudando, da síndrome, no caso aqui, Klinefelter-Tanner, de daltonismo, por exemplo? Daltonismo você entendeu que vai ter a quantidade certinha de cromossomo, só que no caso X, ele vai estar carregando, ele vai estar portando, dentro daquela informação do cromossomo, uma informaçãozinha ali da doença, entendeu? Show, show. Aí, ó. Síndrome de Down, né, pessoal? Mais como eu estava falando para vocês, é um pedaço a mais, né, de cromossomo 21, e é caracterizado como uma trissomia, tá? Características, né, comuns, né, desse paciente, né, pessoal? Como eu mostrei para vocês lá. Turner é mulher, baixinha, tronco largo, pescoço trapezoide, né? Klinefelter, né? Vai ter mamas, só que não tem pênis, vai dar só em homem. E síndrome de Down, né? A cabeça da pessoa, ela vai ter uma face achatada, né? Uma face leonina, beleza? Tem aquela questão também do pescocinho ser curto e largo, tá? Os dedos do Down também é menorzinho, curto, tá? A questão cognitiva também ela é reduzida, tá? A boca é pequena, então olha só, face leonina, entendeu? A cara o rosto achatado, certo? As mãos, ó, menorzinhas, certo? Aqui, ó, tá um cariótipo, pessoal, de um paciente com síndrome de Down. Aqui, ó, 21, para vocês verem. Tem um pedaço a mais, tá? Ah, e aqui, ó, uma das relações que eu estava falando para vocês sobre a probabilidade, né? Ou seja, essa aqui é uma estatística de número de nascidos, né? Para a idade materna. Olha como é que aumenta, ó, o número de nascidos com Down, tá? Com mães aqui acima de 40, 45 anos, tá vendo? Acima de 45 é a ocorrência de 1 para 50. A chance é bem alta, tá vendo? Ó. E aí também, pessoal, se a gente fosse ficar falando aqui de síndromes, né, dá para ficar a noite toda, né? Vamos falar de algumas aqui que são até legais. A gente tem a síndrome de Patal, né? Como vocês conseguem ver aqui as imagens, né? Síndrome de Patal. Tinha até algumas deformidades aqui na questão da mão e tudo mais. Mas é porque na síndrome de Patal a gente vai ter uma polissomia, tá? Porque a gente tem 47 cromossomos. Pode ser homem ou mulher, porque na síndrome de Patal, o 13º cromossomo, tá? Ou seja, o cromossomo 13, que vai ter um pedacinho a mais. Beleza? Então o paciente ele vai nascer, pessoal, com retardo mental, tá? O que mais caracteriza a doença, deixa eu mostrar para vocês aqui que essa não dá para ver nessa foto, mas é muito característico, pessoal, paciente com síndrome de Patal. Eu já atendi um paciente, já tive um aluno, vocês acreditam? Paciente, vou mostrar para vocês aqui, ó. A boca, vocês não vão esquecer nunca mais. Ó. Síndrome de Patal. Ó, é isso.
Eles têm um buraco aqui no lábio. Tá vendo? Isso aqui é a menininha pós-cirurgia, tá? Obviamente, né, pessoal, tem como operar, né? A pessoa nasce com uma fenda aqui, ó, do lábio pro nariz. Tá vendo? Aí dá pra fechar, viu, pessoal? Sou interno ainda, Mari. Ou Maria, né? Eu sou formado em ciências, né, pela UNB, né? Eu sou professor já tem uns 9 anos já. E aí, no meio dessa minha aventura como professor, eu acabei entrando na medicina também, né? Embarquei nessa aventura aí junto com vocês aí. Aí, atualmente, sou interno, sim, mas graças a Deus, logo, logo a gente forma aí. Exatamente, exatamente. Leporino, Mari, exatamente. Mas tá vendo aqui, é bem. Tem erro, tu vê assim, pau, síndrome de Patal, não tem erro. Cadê? Porque aqui na imagem ficou ruimzinho, né? O que acontece. Aí, ó, o lábio leporino, né? Então, tanto a fenda do palato, né? Vocês viram lá a imagem dele deitado, né? O palato cortado, como também o lábio leporino, tá? E aí também, pessoal, o paciente ele vem com surdez, tá? Surdez, pessoal, isso em ambulatório de pediatria, sabe como é que vocês fazem? Geralmente é a mãe que chega e reclama que o menino tá muito quieto, demora para falar, demora para aprender a falar, né? Aí tem uns testes que você pega e dá um tapa assim no ar, assim, do nada, assim, pra tu ver se a criança olha, assim. Tem dessas, assim. Uma vez eu fiquei com uma criança surda e a gente ficava horas, assim, tentando. E aí você, às vezes ele pode ser surdo, às vezes ele pode ser autista. Sabia que até confunde o diagnóstico de criança ali? Às vezes ele pode estar te ignorando porque ele é autista, ou, enfim, ele só não foi com o seu cara, ou ele pode estar te ignorando porque ele é surdo, né? Muito doido, assim. E às vezes um acaba confundindo com o outro, e a criança também não consegue falar direito. É complicado. Aqui, ó. Trissomia de Patal, tá? Síndrome de Edwards, né, pessoal? Em vez de ser o 13º cromossomo, a gente vai ter um pedaço a mais do cromossomo 18, né, pessoal? O bebezinho também vai nascer com algumas malformações, retardo mental, né? O pé, como vocês conseguem ver, pessoal, é bem característico aqui que o pé está todo atrofiado, né? Então os pés e as perninhas vão ficar toda tortinha, tá? A estatura desse paciente ele é baixo. Ele vai ter uma malformação da orelha, pessoal, aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver direito, ó, mas fica parecendo uma bolinha assim, a orelha toda mal deformada, tá? O lábio leporino também vai estar presente, viu? Quem tinha falado? Foi a Mari, né? Tá, Mari? Tem o lábio leporino, mas não vai ter a fenda palatina, entendeu? A diferença é essa, do Patal para Edwards, tá? E também Edwards tem a perna, né? Mas também tem um lábio leporino, assim, ó, puxadinho para cima, assim, tá? Tem problema cardíaco, como eu falei para vocês, né, pessoal? É comum ter problemas associados a isso, né? Vai ter alguns problemas cardíacos, vai ter problema de visão. Tiagão, mal pergunta, você acha que dura até quantas horas da noite? Mano, até umas. O ritmo tá indo aqui mais ou menos, né? Deve acabar umas perto das 9, ô Matheusão. Umas 8h40, 8h50. Deve terminar assim, por aí. Depende do ritmo aqui do pessoal. Beleza. Essa síndrome é decorrente de alguma outra coisa? Não, Mari, é o mesmo problema lá que eu falei pra você. Vai acontecer a anáfase, aí fica um pedaço pra trás. Entendeu? Então tem a anáfase, fica um pedaço pra trás, e aí você manda um gene com esse pedaço a mais e lascou tudo. Entendeu? O que vai mudar de uma doença para outra é aonde vai ter um pedaço a mais, entendeu? Então, tipo assim, ó. Ah, nasceu com um pedaço a mais no 18, síndrome de Edwards, né? Nasceu com um pedaço a mais no 13, síndrome de Patal, né? Nasceu com um pedaço a mais no 21, síndrome de Down, entendeu? É isso. Show. Essas partes de características assim, pessoal, não precisa estar decorando todas não, tá? As principais é Klinefelter, Tanner e Down, tá? Só isso. Síndrome de Tanner é só na mulher, Klinefelter é só no homem e Down dá nos dois. Decora esses três que é sucesso. E saber o que é aneuploidia e euploidia tem que saber também, tá?
Síndrome de Williams, né, pessoal? A pessoa vai ter aquela face de gnomo, né? O pessoal fica falando que aquele bicho da revista Mad, né? Não é Mad Medicina. Ou a cara de fadinha, né? Também tem algumas síndromes, né, pessoal? Que parece que inspira vários personagens, né? Síndrome da face do gnomo, que é a síndrome de Willis. Tem também a doença da síndrome de Ambras, que aí você fica parecendo o Tony Ramos, tá certo? Você vai ter uma hipertricose congênita, pessoal. Né? Hiper de muito, né? Tricose de pelos, tá? E aí você fica aqui parecendo um Chewbacca. Existe, né, pessoal? Parece que não, mas rola. Acontece essas coisas. Beleza? Ah, esse aqui também é muito legal. Já viram aquele cara? Como é que é o nome, velho? Ele tá bem famoso na internet agora, um Zé Bonitinho. Já viu? Esqueci o nome dele, velho. Depois eu mando um vídeo pra vocês, pessoal. É um meme. É um velho, assim, já viu? Que ele fica com a língua pra fora assim, um careca. Ninguém viu, assim. Enfim, tava. Eu não sei se é o Jotinha. Deixa eu ver aqui, eu não tô conseguindo lembrar o nome dele. Bicho, ele é muito famoso. Não, tinha o Jotinha, sim, sim, sim. O Jotinha tinha doença. Mas é porque tem um. Não é isso. Enfim, não é o Jotinha. Realmente, o Jotinha tinha doença mesmo. Enfim, pessoal, isso aqui é a famosa. Já viu aquele filme, né? Benjamin Button, né? Que ele nasce velho e morre novo, né? É mais ou menos por aí, tá? Então você tem um envelhecimento precoce, pessoal, tá? Então, eu vou tentar lembrar depois o nome do cara. Enfim. E olha só, a gente pode ter aqui, ó, só para vocês entenderem melhor, tá? A gente pode ter uma deleção, não, ou seja, perder um pedaço ali, ou das terminações, ou uma deleção também intersticial, né? Aqui do meio mesmo, tá? E aí, pessoal, a gente pode ter essas perdas, né, essas deleções, por meio dessas anáfases também. Então, por exemplo, existe a síndrome do gato, né? Do miado do gato. Que no caso a gente vai ter uma deleção, ou seja, a gente vai perder um pedaço, um braço, né? Agora, no caso, seria o quê? Não seria nem monossomias, né? Porque monossomias teria que perder o cromossomo todo. Você vai perder um pedaço agora do cromossomo, então você vai ter uma deleção, tá? Então, só para vocês diferenciarem. Deleção é quando você perde um pedaço aqui. Não vai o cromossomo inteiro. Pedaço, tá? Então, deleção do braço do cromossomo 5 vai dar característica ali da síndrome do miado do gato, tá? Eu posso ter também algumas duplicações ali do material genético, então tá aqui o material genético, ele pode ter uma duplicação ali, né? Eu posso também ter um cromossomo que ele se funde, ele gruda um no outro, assim, firmiza o cromossomo, não pode acontecer também, tá? Isso aqui não seria uma cromátide, pessoal, seria um isocromossomo, beleza? Ou eu posso também ter translocações também, né? Trans é de mudar, né? Mudar de local, né? Translocação. Beleza? E aqui, né, algumas questões de translocação, né? Trissomia do cromossomo 21, ele transloca um pedacinho, né? Posso ter também inversões. Isso aqui não vem em tal caso, não. Então, o que fica desses slides aqui, tá, pessoal? Vocês precisam saber síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, tá? Aneuploidias e euploidias, né? Quer ver que vocês respondem tranquilamente agora aqui, ó lá, ó. A euploidia, cadê a canetinha? Deixa eu pegar a canetinha. Ó. A euploidia é quando ocorre a perda ou acréscimo de um ou mais cromossomos. A aneuploidia é quando ocorre a perda ou acréscimo de genomas. E aí, pessoal, essa 25 tá aí, certo ou tá errado? Tá ao contrário, né? Cadê os comentários de vocês? Todo mundo percebeu que tá ao contrário, pessoal? Euploidia, aqui era para ser aneuploidia, né? E aqui eu, né? Beleza? Ele só trocou, tá? Então tá falso. B. As síndromes de Turner e Klinefelter são síndromes que correspondem a aneuploidias de alossomos. Vamos lá. Turner e Klinefelter
a gente vai ter essas de alossomos, pessoal. Alossomos está relacionado aos cromossomos sexuais, tá certo? E aí, no caso, se lê dessa forma. A síndrome de Turner-Klinefelter são síndromes que correspondem às aneuploidias alossômicas, né, que são aquelas relacionadas ao X e o Y, certo ou errado? Certo, tá? C. Todos os mosaicismos, né, germinativos são identificados pela análise do cariótipo obtido da cultura temporária do linfócito no sangue periférico. Ixi. Pessoal, aqui foi numa viagem muito louca, né? De onde é que é tirado o cariótipo, né? A gente tenta tirar ali não são dos linfócitos, tá? A gente tenta tirar de células mais células tronco mesmo, tá? Então, célula de medula, fazer um cariótipo ali mais bem codificado, tá? Mas daria para fazer um cariótipo de qualquer célula, beleza? E pessoal, tá falso, tá? Tá, vamos ver. Vamos ao seguinte, ó. Vocês sabem que cariótipo é aquele quadrozinho que fica os códigos genéticos, né? Certo? Aquilo é montado por meio de quê? Então, do que é feito aquilo? Sim, isso. Você sabe que o seu material genético, né, ele está dentro do seu núcleo, certo? E aí é tipo assim, isso. Toda célula sua, uma célula da pele, uma célula do fígado, uma célula da medula, qualquer célula que você pegar, ela vai ter o mesmo núcleo com o mesmo código genético. Porque essa é você, entendeu? E aí o que acontece? Você pode tirar e fazer um cariótipo de qualquer núcleo de qualquer célula. Não necessariamente que esse cariótipo ele tem que ser obtido por meio de uma cultura temporária dos linfócitos. Isso aqui ele viajou totalmente, entendeu? Ele só colocou uma coisa aleatória para vocês aqui. O que, na verdade, vocês têm que saber é o seguinte, o cariótipo ele pode ser feito de qualquer coisa. Já viu quando o pessoal vai fazer teste de paternidade? Não arranca até o fio de cabelo? É qualquer célula. Exatamente. Qualquer célula. Shows de bola. É nóis, é nóis, é nóis. Ser então falso, todo mundo entendeu, né? Beleza. Isso. D. Durante a prófase, né? Lembrar que a prófase, pessoal, é aquela primeira etapa da divisão celular, no qual a gente some com a carioteca, né? Começa a condensar o material genético, aumenta as fibras do fuso, certo? E aí, ó, durante a prófase, quando os cromossomos estão mais abertos e ativos metabolicamente, são mais vulneráveis a eventos que provocam mutações na sua estrutura. As aberrações estruturais dos cromossomos resultam na quebra de cromossomos, seguido da reconstrução em uma combinação anormal. Rapidinho, já respondo. Aqui nessa questão, pessoal, o que vai estar errado aqui? É na prófase que acontece essa quebra, pessoal? Onde é que acontece essa quebra aqui? Essa quebra do cromossomo, que acaba ficando um pedaço para lá e dá esse defeito todo aqui. Anáfase, isso. Não esquecer, pessoal, pelo amor de Deus. Tá? Anáfase. Então aqui está falso. Prof. As digitais têm relação com o DNA também, a formação delas? Não. Sabia que tem a ver, óbvio, tá? Cada pessoa vai ter um material genético que vai levar ela até um digital. Mas o que forma digital é a água a água da placenta. Pressão da água, doideira, né? Entendeu? Enfim. O sistema respiratório. Gente, vocês já perceberam que a Univ
Se ela for escolher um sistema para cair, ela gosta de sistema nervoso e sistema respiratório, né? Já estão ligados nisso, né? Ó, o sistema respiratório permite o encaminhamento do oxigênio para o sangue, para ser distribuído para as células. E a retirada do gás carbônico, que é um resíduo do metabolismo celular, né? Do sangue para o exterior. Considerando o sistema como assinale para verdadeiro e F para falso, né? Os bronquíolos. Então vamos só revisar rapidinho, né, pessoal? Bem rápido mesmo, ó. Aqui, ó. Então, vocês sabem, né, pessoal? O ar ele pode estar entrando tanto pela boca quanto pelo nariz, né? Se ele passa pela boca, ele tem uma filtração menor. Se ele passa pelo nariz, a filtração é maior, né? Passando pelo nariz, né, pessoal? Ele vai vindo aqui, ó, pela região da nasofaringe, tá? Ele vai descendo aqui orofaringe e depois laringofaringe, né? Na boca só vem aqui oro e laringofaringe, né? Tudo depois aqui vai se encontrar na região da glote e vai descer aqui até a traqueia. Na traqueia a gente vai se dividir em dois brônquios e esses brônquios vão se dividir em bronquíolos. Esses bronquíolos, né, eles têm a sua parte respiratória, né, que é lá na sua parte mais terminal, tá? Então eles têm uma parte que transporta e uma parte que respira. E aí na ponta desses bronquíolos a gente vai encontrar quem? Os nossos alvéolos, tá? E esses alvéolos eles são responsáveis por trocar gases, tá? Do sistema respiratório para o sistema circulatório. Beleza? Outro ponto também importante, pessoal, é o seguinte, tá? Dentro do sistema respiratório, vai lembrar que a gente vai ter dois pulmões, sendo que o pulmão direito ele vai ter 3 lóbulos e o pulmão esquerdo tem um lóbulo só, tá? Esse sangue, depois que ele vai ser oxigenado, né? Por meio desse processo que a gente fala que é a hematose, certo? Então, a hematose é a troca de gases do alvéolo pelo capilar, tá? E quando isso acontece, pessoal, a gente acaba oxigenando todo o sangue, tá? E o que acontece com esse sangue depois que ele oxigena? Ele vai para o coração, tá? Então, olha só, o coração fica oxigenado. Vou usar essa imagem aqui. Ó. Então, olha só, pessoal, ó. O sangue ele vai entrar no coração aqui pelas veias pulmonares, né? Direita e esquerda, entrou no átrio esquerdo, desceu para o ventrículo esquerdo, ele vai subir para a artéria aorta, aqui por dentro, tá vendo? Aqui, pessoal, vocês conseguem ver bem bonitinho, ó. Olha a espessura do miocárdio, ó. Lembrar que o coração é um músculo, pessoal. E olha que interessante, vocês conseguem ver que a espessura do miocárdio do lado esquerdo, olha aqui, ela é bem mais musculosa, bem mais grossa do que o miocárdio do lado direito. Ó. Isso acontece porque esse lado esquerdo, principalmente o ventrículo, é a região mais hipertrofiada do coração, porque ela vai ter que ter pressão suficiente para bombear sangue para o corpo inteiro. Né? As outras cavidades recebem sangue e o ventrículo direito só bombeia para o pulmão. Né? O pulmão está perto. Então não precisa ser tão forte assim. Agora, o lado esquerdo ele é mais forte, então ele acaba bombeando para o corpo inteiro. Tá? Outra coisa também que a gente consegue ver, pessoal, aqui são as nossas fimbrazinhas, né? Esses tendões aqui, pessoal, eles estão responsáveis por fechar e abrir as minhas válvulas bicúspide e tricúspide, tá? E aí, olha só. O sangue ele sai aqui do ventrículo esquerdo, sobe para a artéria aorta está aqui, ó. A artéria aorta vai ter 3 ramos aqui, né? Esse aqui é o braquicefálico, esse aqui é o cerebral esquerdo, né? Esse aqui é o clavicular esquerdo, beleza? E aí, depois eles vão estar oxigenando tanto os membros superiores quanto a cabeça, e esse arco aórtico vai estar oxigenando, né, o nosso tronco e nossos membros inferiores. Depois que seu corpo é todo oxigenado, o sangue ele vai ter que voltar por meio das veias cavas, né? Aqui a veia cava superior, aqui a inferior não dá para ver, né? Ele vai entrar aqui pelo ventrículo, pelo ato direito, passa pela tricúspide, vem para o ventrículo direito, vai para a artéria pulmonar e aí volta para o pulmão com sangue cheio de gás carbônico. Esse gás carbônico vai para o capilar, troca com o alvéolo e aí a gente acaba expelindo o sangue, ó, expelindo o gás carbônico, né? Então a gente inspira, acontece todo esse processo, bombeiro, não sei o que, pá, a gente inspira e o gás carbônico sai, tá? Então vai lembrar, né, pessoal, o lado esquerdo ele é responsável por transportar a parte do sangue oxigenado, o lado direito ele transporta o sangue venoso, tá certo?
E olha lá, ó, os bronquíolos terminais são constituídos por epitélio simples cúbico ciliado, com células de clara não ciliadas que produzem uma substância tensoativa lipoproteica, que reduz a tensão superficial dos bronquíolos, evitando seu colabamento. Pessoal, é o seguinte, tá? O nosso pulmão, ele é rico, principalmente na parte terminal, porque o vaso é muito fino, ele vai ter uma substância de surfactante. O que esse surfactante faz, pessoal? Surfactante é um detergente. Ou seja, ele é anfifílico, ele tem uma parte que é polar e uma parte que é apolar. Tá? Então, esses detergentes, pessoal, ele vai ajudar com que o seu pulmão não grude. E aí vem uma curiosidade para vocês. Na 26ª semana de nascimento, de gestação, né? Perdão. A partir da 26ª semana, o bebezinho ele começa a desenvolver esse surfactante. Então, se o bebê nasce antes disso, o pulmão ele não desenvolveu, não tem como viver. Então, começa a poder viver a partir dos 26 ali, mesmo assim é muito arriscado. Tá? O que acontece? Chega um momento que a gente libera o surfactante, só que esse surfactante vai ser liberado aos poucos no neném. Então, bebês recém-nascidos têm que geralmente tomar um surfactante exógeno, né? Isso aconteceu, por exemplo, com o professor de vocês, professor, galerinha, eu, né? Eu nasci prematuro, né? E aí acontece que eu não tinha surfactante suficiente. E aí acabou que eu tive que ir para UTI neonatal e tal, fiquei bem. Mas lembrar disso aí, tá? O pulmão ele não pode colar. E principalmente o feto, pessoal, o bebezinho, o embrião, por quê? Lá dentro não se utiliza o pulmão. O pulmão ele vai estar fechadinho, né? E aí por isso que é importante esse surfactante estar lá, justamente para o pulmão não colar, tá? E aí você diminui a superfície de atrito. Quando o bebezinho sai da barriga da mãe e toma aquele primeiro susto ali, né? Ele vai acabar entrando na primeira camada, a primeira carga, né, primeiro volume de ar ali, a gente vai estar expandindo o pulmãozinho do bebê, né? Porque ele vai estar descolando e ele vai acabar sentindo aquela dor, vai chorar, tá? Vou falar sobre as especificações dos epitélios, beleza? E aí vamos lembrar o seguinte, tá? Aqui, primeiro momento, o surfactante, vocês têm que lembrar que existe. Esse surfactante é um detergente, pessoal, tá? Então, é uma substância que é o quê? Tensoativa, tá? Ela vai quebrar tensões, beleza? Então, essa lipoproteína, que é o surfactante, ele vai ter uma relação tensoativa, tá? Ele vai reduzir as tensões ali. E aí, pessoal, em relação ao tipo de epitélio dos bronquíolos, né? Ele é um cúbico simples ciliado. Por quê? Lembrar que o trato respiratório, pessoal, ele é todo ciliadinho, né? Principalmente traqueia, tá? Lembrar que ele é ciliado, justamente para conseguir, pessoal, filtrar da melhor forma possível ali o ar que está passando, tá? Lá nessa parte que é terminal, beleza? A gente ainda pode ter esses epitélios, né? Porque acontece, só que ele não pode ser grosso, porque é uma parte, você tem que pensar, ó, eu tenho que atravessar um gás nele, né? Então, esse cílio vai afinando. Então, ele é um cúbico simples, tá? Só que é ciliado. Essa parte de histologia, pessoal, vocês não precisam morrer de medo, tá? Não vai precisar saber, tipo assim, todos os tipos de tecido, de todos os sistemas. Isso nem na faculdade de Direito, tá? Vocês vão conseguir aprender tudo, entendeu? Então, pode ficar tranquilos. Deixa para sentir pânico quando vocês forem ver a histologia na faculdade. Mas aqui é importante vocês começarem a entender parte desses raciocínios. Saber que o sistema respiratório que ele é um tecido ciliado. Beleza? 120 a 26 está verdadeira. Show? B. A pleura, né? Que é uma membrana lisa e escorregadia, constituída das duas camadas que mantêm ligadas à extremidade inferior da caixa torácica. Aderida a cada pulmão está a pleura parietal, e a pleura visceral está fixa na parede interna da caixa torácica. Pessoal, é o seguinte, tá? Todo tecido, todo órgão, tá? Eu vou ter um tecido epitelial por cima, tá? Então, entendam isso. Vou repetir, todo órgão tem um tecido epitelial por cima. Professor, todo órgão, sim, a pele tem, né? O epitélio, se vocês sabem. Mas, por exemplo, o coração, ele vai ter ali o pericárdio, certo? O pulmão, ele vai ter a pleura. A nossa cavidade abdominal, né? No caso, o nosso intestino, ele vai ter o nosso peritônio.
Então, vocês vão aprender isso lá. Todo órgão ele é coberto por uma capinha, pessoal, que é o epitélio. Tá? É uma camada, um tecido de revestimento. Todo órgão tem isso. Tá? O que acontece é o seguinte, ó. A parte que é aderida ao órgão, a parte de... Porque você imagina, ó, eu pego um presente, ó. Imagina, eu pego aqui, ó. Vou pegar minha mão e vou embalar minha mão. Faça a folha aqui, ó. Embalou. A parte que está virada para o lado de fora da embalagem, ela vai estar aderida às paredes. Imagina o pulmão aqui, ó. A parte de fora, ela está aderida às paredes do pulmão. Então a gente fala que a parte de fora é a parte da pleura parietal, tá? Então o que está aderido à caixa torácica é a parietal. O que está aderido ao órgão, então a parte de dentro da embalagem, a parte de dentro do tecido, imagina, ó, cobri minha mão aqui, ó. Essa parte de dentro aqui, ó, isso aqui é o quê? Visceral. Tem que lembrar de vísceras, lembrar que é víscera é dentro e parietal é fora. Parietal é fora, visceral é dentro. Então, isso até na medicina, pessoal, vocês vão ver que vai aparecer toda hora. Vocês vão ver, quando vocês escutarem a primeira aula de anatomia lá, que ele fala parietal e visceral, vocês vão lembrar do professor de vocês aqui, tá? Então, assim, ó, visceral é aderido ao órgão, parietal é aderido à caixa. Então, por exemplo, o coração. O que está aderido ao coração é a parte visceral do pericárdio, por exemplo. O que está aderido ao pulmão, ao resto da caixa aqui do pericárdio, é a parte parietal. Então, aqui, pessoal, ele trocou, né? Ele fala que aderida à superfície de cada pulmão está a parte parietal. Não, aqui era para ser visceral. E aqui a pleura visceral está fixa na parede interna da caixa torácica. Aqui não é visceral, né? É parietal, tá? Então aqui vai estar falso. Na C, ó, os pneumócitos do tipo 1 são células pavimentosas, com pequena quantidade de citoplasma. Esse tipo de célula produz uma secreção lipoproteica, chamada surfactante. Os pneumócitos, tipo 2, são células ovais e volumosas. Essa característica facilita a passagem de gás. Então, pessoal, agora sim, pensando nessas células do sistema respiratório, é bom vocês saberem, tá? Agora sim, cadê quem tinha perguntado? Não precisa saber o tipo de epitélio, mas algumas características que são clássicas de cada grupo que você está estudando, você precisa saber, né? E no caso aqui, vocês têm que saber sobre os pneumócitos. Vamos lá. Eu queria mostrar para vocês a imagem deles, para vocês fixarem melhor. Então, esses pneumócitos, pessoal, eles vão estar presentes aonde? Né? Obviamente, no seu sistema respiratório, tá? Então, vamos lá. Imagina, pessoal, que eu pego um alvéolo, ó. Eu pego um alvéolo e faço um corte histológico dele. Olha só que legal. Isso aqui, ó, é uma histologia, um corte histológico de um alvéolo. Tá vendo? É como se... Vocês conseguem saber, vocês conseguem pensar nisso, né? O alvéolo, são várias bolinhas. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou botar uma foto do alvéolo do lado, acho que dá para visualizar um pouco melhor. Alvéolo. Imagina que eu pego esse alvéolo, que já é pequenininho, e eu corto só um filetinho dele assim, ó. Só um pedacinho, tá? Tá vendo? Pego um alvéolo desse, corto um pedacinho, vai dar isso aqui, ó. Tu vai enxergar isso aqui. E aí, ó, vocês conseguem perceber o seguinte, ó. Algumas células aqui coloridinhas em roxo, tá vendo? Bem na bordinha aqui do alvéolo, tá vendo? Logo no buraco, aqui é o lúmen, né? Essa aqui é como se fosse a parte onde o oxigênio e o gás carbônico ficariam. E aqui é onde ficariam os capilares, né? Então aqui tá os nossos pneumócitos secundários, tá? Vou achar um... Vou deixar um desenho maior. Aqui, ó, pronto. Aqui, ó. Aqui, ó, como vocês conseguem ver, ó, células do tipo 2, ó, elas têm todo um aumento, ó. Vendo que elas são maiorzinhas? E ela tem também o seguinte, ó. Essa parte de fora aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas vou dar um zoom aqui, ó. Vocês estão vendo que essas bolinhas aqui, ó, é como se fosse... Já viu quando tem óleo na água? Não fica tipo uma bola? Já viu as micelas? Quando tem óleo na água?
Aqui, ó, pessoal, é como se fosse isso, ó. Isso aqui é o surfactante, ó. Então, essa célula vem, ela libera o surfactante assim, ó. Por isso que ela tem que ficar bem perto do lúmen, tá vendo? Então, ela liberar o surfactante lá, e esse surfactante ele serve para o quê? Já falei, para o pulmão não colar, entendeu? Então, quem é responsável por produzir o surfactante? É células pneumócitas, né? Do tipo 2, tá certo? Então, olha só, lembrar, ó, pneumócito tipo 2, ela é mais volumosa, porque ela vai produzir o surfactante, tá? E aí lembrar que a principal coisa que ela faz é isso, né? Essa lipoproteína que é o surfactante, beleza? E é uma lipoproteína, por isso que ela tem essas manchinhas de gordura aqui, ó, tá? Dá pra ver que é tipo uma micela, né, pessoal? Aqui, ó, tipo uma manchinha de gordura, né? E o pneumócito primário, pessoal, elas são células pavimentosas, tá? Aqui é uma célula oval, ó, é bem na cara que é oval, ó. Bem na cara também não, né, prof? É. Olha, ela parece um ovo, sim, vai. É mais oval. E aí a tipo 1 ela é pavimentosa, tá? A diferença principal é essa, visualmente. Outra coisa também, né? O tipo 2 é maior, vai produzir surfactante. Tipo 1 é pavimentoso, tá? Tem pouco citoplasma. E aí ele está responsável pela passagem dos gases, tá? Então, o pneumócito tipo 1 está responsável pela passagem dos gases, tipo 2, surfactante, tá? Muito específico nessas questões, né? Prof, assim, se eu não sou de jeito nenhum das... Claro, vamos lá, vamos lá. Para a biologia da Univ, né, pessoal, vocês sabem que o nível é um pouco grande, mas não queria que isso fosse desanimador para vocês, né? Eu sei que não é a hora, eu já falei isso para vocês, né? A galera da Univ, eles pegam a prova, eles copiam da USP, né? Vocês estão ligados, né? E aí, por isso que às vezes vem umas questões dessas. Mas, tipo assim, pô, é bom que agora dá um medinho, né? Parece ser mais difícil, mas quando vocês entrarem na faculdade lá, é bom que vocês já ouviram falar disso aqui. E eu falo para vocês, pessoal, o nível do ciclo básico da medicina, os primeiros 4 semestres lá, não é muito diferente disso aqui, não, tá? O nível de conhecimento que vocês vão estar tendo nas aulas. Beleza? Então, assim, pô, pra bio, não tem manha de chute. Porque são detalhes ali. O que eles gostam de fazer, pessoal, às vezes, é trocar as definições, ó. Aqui ele fez muito isso, ó. Então, se você tiver pelo menos uma ideia da definição, dá para você mais ou menos se guiar. Por exemplo, ó, agora você sabe, não sabe? Ó, pneumócito tipo 1, ele faz o quê? É uma célula pavimentosa, tem um pequeno citoplasma, tá? Esse tipo de célula produz uma secreção de lipoproteica chamada surfactante. Você sabe que o pneumócito tipo 1, ele não produz surfactante, quem faz é o 2. Podia entrar na faculdade primeiro, né, Mari? Eu concordo demais, Mari, com vocês, velho. Porque, tipo assim, é absurdo, né? Você vê, velho, você pega qualquer outro vestibular, não é tão específico quanto da Unir, né? Você pega até das públicas, né? Não tem, é loucura mesmo. Mas é uma faca de dois gumes. Quando você entra na faculdade, você agradece. Vai falar assim, porra, me desafoguei bastante ali. Mas vai dar certo, pessoal. Relaxem, tá? Vão tirar as dúvidas. Tipo, agora, ó, vou até repetir de novo, ó, para fixar na cabeça de vocês. Não deixe o medo dominar. Pneumócito tipo 1, pessoal, faz troca gasosa. É só isso. Pneumócito tipo 2, surfactante. Tá? Pneumócito tipo... Ó, tenta imaginar visualmente. Ó. Ó, o tipo 2 é maior, por isso que ele tem um surfactante dentro dele. Ele é uma célula mais oval. A outra que é uma célula mais pavimentosa, ou seja, ela é mais achateadinha. Entendeu? Vai dar bom, pessoal. Vocês vão conseguir, vocês vão ver. Então aqui, pessoal, ele trocou de novo. Ó. Ele veio falar que o surfactante é produzido pelo tipo 1. Então, tá vendo? Ele fica fazendo essas brincadeirinhas. E ele fala, tipo assim, tal coisa faz isso? Aí, às vezes, não é tal coisa, é outra. Aí ele só troca, entendeu? No caso, tá falso também. Na D, ó. No processo de inspiração, ocorre a contração do diafragma e dos músculos intercostais. Já na expiração... Então, antes da gente terminar de ler aqui, vamos lembrar, né, pessoal? Inspiração, a gente vai estar fazendo o quê? Aumenta o volume, certo? Inspira. Aumenta o volume da caixa, certo? E expira, diminui o volume da caixa. Quando a gente aumenta o volume, a gente diminui a pressão. Quando a gente diminui o volume, a gente aumenta a pressão.
né? Então, no processo de inspiração, a gente vai estar aumentando o volume, tá? E aí aqui ele fala o seguinte, ó, contração do diafragma e dos músculos intercostais, para inspirar. E na expiração, ele tá botando aqui como sendo o relaxamento. Sim, muito bem, tá? Então, para você inspirar, ó, você contrai os músculos intercostais do diafragma. Quando você expira, você relaxa a musculatura, né? E lembrar, né, pessoal? Os músculos intercostais e o diafragma, né? Além disso, né, pessoal, o abdômen também está relacionado com a respiração, tá? Depois vocês notam que é o seguinte, a gente respira quase em maior parte do nosso dia pelo abdômen mesmo só. A gente quase não usa os intercostais e o diafragma. Pode perceber que a barriguinha a gente fica assim ó, o dia inteiro. Aqui, ó, só para vocês visualizarem melhor, né, os músculos intercostais, ó, fazendo a contração aqui para fazer a entrada do ar, né, a inspiração e fazendo o relaxamento para ter a expiração. Então, aqui, ó, no processo de inspiração ocorre a contração do diafragma, dos músculos intercostais, na expiração ocorre o relaxamento, a fim de que haja redução do volume da caixa torácica. Nessa dinâmica respiratória, o líquido pleural permite o deslizamento entre os folhetos parietal e visceral da pleura. Aí, até aqui tava de boa, né? Aí ele vem falando mais algumas outras coisas que às vezes dá medo, né? Mas aqui tá certinho, viu, pessoal? A pleura parietal e visceral, ela tem que estar toda lubrificada, sempre úmida, para os seus órgãos conseguirem se movimentar com o mínimo atrito possível, tá? Principalmente o pulmão, pessoal, que ele vai ficar expandindo e relaxando várias vezes ali, né? Então ele expande e relaxa várias vezes. Então ele precisa estar numa superfície ali no qual o atrito seja reduzido, tá? Então no caso a D aqui está verdadeiro. É só lembrar, pessoal, tem uma pleura, né? Vai recobrir o pulmão. Essa pleura ela é toda úmida e ela ela fica deslizando entre uma parede e outra justamente para conseguir fazer essa expansão da melhor forma possível. Tá certo? Ixi, vamos lá. Tuberculose, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, né, OMS, a tuberculose é a doença infecciosa de um agente único, que mais mata. Sobre o assunto citado, assinale V para verdadeiro e F para falso. Aqui essa questão não tinha sido feita antes do Covid, né? Lembrar, né, pessoal, tuberculose é uma doença bacteriana, né? Já está revisando com vocês agora aqui. Professor, diga. Se eu acho que a chance de ter uma dessas, assim, tipo, pegar o Covid e desmembrar ele todinho é grande? Mas não tem como desmembrar de todinho, porque até hoje ninguém sabe nada, né? O que vai... Se cair Covid, como é que vai cair? Vocês viram como é que caiu na Unifam as questões de Covid? Eu fiz com... Quem assistiu ao ontem viu. Vai cair coisa de pandemia... Se cair, né? Vai cair questão de pandemia, questão de imunização, entendeu? Tipo, como é que faz a vacina, questão da imunização. Vou fazer uma aula dessa com vocês, tá? A questão da origem do Covid, né? Saber que ele é uma síndrome respiratória, né? Questão também de como é que faz a profilaxia, sacou? Tipo, isolamento social, lavagem das mãos. Isso é eficiente para qualquer infecção. Então, vai ser coisas generalizadas. Ele não vai perguntar exatamente, tipo assim, qual que é o gene do receptor do Covid e tal. Não vai perguntar isso. Vão ser coisas que vão ser facilmente respondidas sim, porque vocês estão vivendo no momento, entendeu? Então, coisas relacionadas à profilaxia da doença, tá? Nada relacionado à fisiopatologia dela. Beleza? Isso vocês ainda não vão ver em prova mesmo. Mas depois dá uma olhadinha na última prova da Unifam, eles colocaram 2 questões lá de Covid, eu achei bem bacana assim, as questões. Enfim, pessoal, falando da tuberculose, também tem muita chance de cair, que é uma doença bacteriana muito popular. Vocês viram que até o próprio enunciado colocou ela como popular, né? Ela é uma doença milenar, pessoal. Já existe registros de tuberculose já ali no Egito Antigo, tá? Então, antigão mesmo. Porém, a descoberta ela foi feita por... Vou tomar um golinho aqui. Por Robert Koch, né? Tanto que o nome do bacilo da tuberculose é os bacilos de Koch, né? E aí, pessoal, é o seguinte. A doença tuberculose é causada por essa bactéria aqui, ó. É o Mycobacter tuberculosis, tá? Esse Mycobacter, né, como vocês conseguem ver aqui, é uma bactéria
bem evidente uma bactéria, na real, né? Obviamente existem várias variações, né? Porém, a principal, a Mycobacter tuberculosis mesmo, né? Existem vários outros tipos de Mycobacter, viu, pessoal? E, pessoal, lembra o seguinte, tá? A tuberculose, né, ela pode ser causada por essas micobactérias, mas existem micobactérias que são não tuberculosas, tá? Como eu falei para vocês. Como, por exemplo, a pessoa pode ter uma doença pulmonar obstrutiva crônica ali, ela pode ter uma sequela da tuberculose também por outras bactérias que não são Mycobacter tuberculose, tá? Tem algumas outras informações dos brônquios ali. Então, basicamente é o seguinte, tá? Essas bactérias, elas vão ser inaladas, tá? E aí, uma vez que elas estão presentes lá no seu sistema respiratório, elas começam a se multiplicar e causar o quê? Uma inflamação. Basicamente é isso, pessoal. Tá? E essa inflamação vai causar o quê? Vai causar tosse, dificuldade de respirar. E aí é uma doença crônica, porque se ela não for tratada, né, também cronifica, né? E aí, né, antigamente, né, como essa doença já é muito antiga, ela tentava fazer tratamentos de todas das formas possíveis, né? Então tentava fazer leite de burro, sanguessuga, enfim, nada adiantava, né? Obviamente isso aqui é zoeira, né, pessoal? Cavalgada, né? Hoje, né? Mas antigamente acreditava que ajudava. Até que, né, pessoal, isolando-se a bactéria, fazendo os estudos necessários, né? Tem-se ali em 1950, né, o primeiro pneumotórax ele fez. Pessoal, isso aqui é muito louco, por quê? A tuberculose, ela dá muito pneumotórax, entendeu? E aí, tipo assim, às vezes a falta de drenar isso aí causaria a morte do paciente, por exemplo, né? Imagina, tá tendo infecção lá no seu pulmão, tá? Uma reação inflamatória, pessoal, ela tem agrega células, entendeu? Então, além de agregar células, faz com que corra mais vasos sanguíneos para lá. Então, tem uma grande chance de acontecer o quê? Do seu pulmão, entre aspas, encher de água, né? Ou encher de ar, ou enfim, tem algum distúrbio ali que não era para estar naquela cavidade e vai estar, né? E aí, com esses drenos, pessoal, né, a gente consegue reduzir muitas dessas doenças. Vou dar um exemplo para vocês. Tu tem A pessoa chega, bate um raio-x, ela tá cheia de líquido no pulmão. Se você não drenar esse líquido, vai fazer uma pressão negativa, uma pressão positiva ali, e a pessoa vai ficar sem respirar, e ela já vai morrer, entendeu? Sem ar. Se você simplesmente pega uma agulha, deita o paciente, vem mais ou menos aqui no quinto espaço intercostal, e fura, e despressuriza, você consegue escorrer esses líquidos, entendeu? E aí, consequentemente, você reduz a pressão lá dentro e a pessoa consegue continuar expandindo o pulmão. O problema é que esses líquidos fazem com que o pulmão não consiga expandir, entendeu? E aí, pessoal, a tuberculose em si, vai lembrar, né, que ela também era muito falada na segunda fase da literatura, né, que seria o mal do século, né, pessoal? E aí, era muito comum também ter esses grandes sanatórios aí para colocar esses pacientes crônicos de tuberculose, né? Eram pacientes que certamente iam morrer, né? Então, tipo assim, pacientes depressivos, né, os grandes literários, eles tinham tuberculose todos, né? Então, tossia sangue pra caramba, achava que ia morrer. É uma doença crônica, né, eu falei pra vocês, é uma tosse que não para nunca, tá? Vai enchendo de líquidos ali no pulmão do paciente. Beleza? E aí, olha só, a tuberculose, ela tem até um momento interessante. Como é via respiratória, né? Às vezes a pessoa espirra, ela tosse, e aí sai aquele perdigoto, né? O perdigoto que fica ali na superfície, né? Portando a tuberculose, a gente chama de bacilo de Koch, né? Em relação aos casos, né, pessoal? Você pega países ali, né, tipo Índia, né, a África, ou países, né? Pega o continente asiático, né, principalmente Índia, tem uma alta taxa de tuberculose, então esses locais muito superpopulosos, tá? Tem relação também primeiro lugar, Índia, tá? Pensou tuberculose, pensou Índia, depois pensa em China. Aqui no Brasil também tem muito, né? Apesar de mundialmente estar em 15º, tá? Mesmo assim, ainda é alta a recorrência. E aí, pessoal, aqui tem muito, sabe aonde? Não tem aqueles quartinhos, tipo, para guardar grão, né? Aqueles grandes silos, né? Silo de grão, por exemplo, às vezes a pessoa abre a porta de um silo de grão antigo, um barraco antigo, uma casa antiga, tem chance de respirar um bactéria tuberculose, né? Aqui, ó. Então, lembrar que a contaminação ela vai acontecer aqui por aerosóis, tá?
Então, é transmitida de pessoa para pessoa através do ar, tá bom? Então, a pessoa espirra, a pessoa fala, a pessoa tosse, e você acaba inalando, né? E aí, como eu falei para vocês, essas bactérias vão começar a se proliferar aqui no seu trato respiratório, tá? E aqui, ó, como é que acontece de forma patológica, né? Tudo que entra no seu corpo que é estranho, ele vai ser recebido por um macrófago, né? E esse macrófago, ele vai identificar se aquilo é estranho ou não. E o que vai acontecer? Ele vai fagocitar essa bactéria, o Mycobacter, e vai perceber que aquilo não era para estar lá, tá? E ele vai começar a liberar vários sinalizadores para estar matando aquela bactéria, tá? Porém, o que vai acontecer? Quando juntar um monte de macrófago, tá vendo? Para matar, ó, eles vão acabar formando tipo um grânulo. Eles vão aglomerar-se na bactéria, para tentar matar a bactéria, né? E aí o que acaba é que alguns macrófagos vão acabar morrendo, tá? E vai formar esses grânulos aí. E aí acaba que a gente não. Esses grânulos às vezes eles rompem, e aí acaba liberando mais bactérias que vão proliferando, vão infectando outros macrófagos. Então a tuberculose ela é crônica justamente por isso. O macrófago vem, ele tenta agir, mas ele não dá conta, tá? E aí, pessoal, inclusive a gente consegue até enxergar na histologia esses grânulos aqui, ó. Tá? Lembrar que a tuberculose ela é granulosa, ela é granulomatosa, tá? E a gente fala que isso aqui são as células gigantes de Langerhans, tá? Professor, igual as ilhotas de Langerhans lá do pâncreas e tal, que faz a insulina e o glucagon, exatamente. É o mesmo Langerhans das ilhotas de Langerhans lá da insulina e do glucagon, tá? Aqui é um granulo, tá? E aí, pessoal, outra coisa também. Essa doença, né, ela tem uma grande, ela é associada, né, por quê? Ela acaba deprimindo, ela debilita o sistema imunológico, obviamente, tá? E aí acaba que você pode acabar contendo algumas outras doenças que são oportunistas a ela, às vezes já atrelado já, né? Então, diabetes é uma delas, tá? O HIV também, por essa baixa sistema imune, né, tem chance, tá certo? Vamos lá. Então, assim, quanto o que a pessoa vai sentir, né, em relação aos sintomas, beleza? É uma tosse que não acaba mais, é um cansaço, entendeu? Ela vai ter muita febre, né? Vai ficar cansada. Ela vai acabar, como eu falei para vocês, tosse, sangue, tá? Acontece muito isso, beleza? E ela também vai acabar perdendo muito peso, tá? Perde peso, cospe muito sangue, tá? Fica cansado, fica meio depressivo, tá? E aí isso tudo está relacionado, né? Associa-se até a segunda geração também, né, pessoal? Fica nesse quadro mesmo de doente, cansado, melancólico. Tá? Isso aí contribuiu muito para o pensamento dos literários na época. Beleza? E aí vai causando uma pneumonia no paciente, né, pessoal? Que é uma pneumonia que vai se arrastando, arrastando, arrastando. Tá? E aí a gente pode ter uma tuberculose que ela é extrapulmonar, né? Então você pode ter problemas renais, pode ter problema de meningite também, tá? Problema laringe, problemas linfonodos. E como é que se diagnostica, né, pessoal? Essa pessoa com tuberculose, tá, pessoal? Vocês conseguem diagnosticar tuberculose por meio do raio-x, tá? Seria uma delas, mas no caso ali, para identificar mais uma pneumoniazinha mesmo, tá? No caso, para identificar a tuberculose, você pode fazer uma cultura de escarro, né, pessoal? É um exame que você faz, tipo, tira um escarro assim e coleta as bactérias presentes no catarro, tá? Aí, e aí aqui, ó, tá aqui o teste do escarro, ó, você vai achar as bactérias lá no escarro, tá vendo? É literalmente, pessoal, a pessoa cospe num bagulho, ó, num receptorzinho, né? Numa tampinha dessa aqui, você vem e depois enxerga lá no microscópio as bactérias. Né? Aqui, ó. O teste da tuberculose, pessoal, também é muito legal, porque você vai fazer uma espécie de papila, tá? Então você vai vir aqui, ó, intradérmica, ou seja, você não vai fazer intramuscular, você faz intradérmica, tipo entre a pele e o músculo, como se fosse. Tá vendo? Entre a epiderme e a derme, aí você coloca aqui, ó, na intradérmica, ó, e aí forma tipo uma bolinha, tá vendo? Porque o que acontece? O teste, né, serve para saber se você já teve tuberculose ou não, tá vendo? Então faz uma espécie de injeção intradérmica que tu consegue descobrir, tá? Depende do tamanho que vai ficar a reação inflamatória, tá?
Então, por que você faz isso, né? Porque você vai pegar um pequeno pedaço dessa bactéria e injetar na pele da paciente para ver se ele reage a ela com anticorpos, entendeu? Para saber se teve contato ou não. Aqui, ó. Os bacilos de Koch, né? Aqui ele colocou a imagem do joguinho, né? Mas tá aqui, ó. Aqui é os grânulos, ó. Eu criei a imagem dos grânulos mesmo para mostrar para vocês. E aí tem alguns desses bacilos que vão ficando resistentes, vão crescendo, vão formando grânulos. Ele consegue até enxergar alguns desses grânulos e tal, tá? E aí o que vai acontecer, pessoal? Essas bactérias, além disso tudo, olha que loucura, tá? Essas bactérias, elas têm um metabolismo que é diferente do nosso, né, pessoal? Então, olha só. Essas bactérias vão acabar deixando, né, modificando o pH do pulmão todinho. Então, alguns medicamentos, né, vão estar reduzindo a quantidade dessas bactérias. Então, por exemplo, lá na parte dos macrófagos, né, você pode botar não vou nem falar de medicamentos com vocês, né? Então, pensa assim, ó, a bactéria, pessoal, ela vai acabar fazendo o metabolismo dela que vai prejudicando o pulmão ali até, né? Porém, né, como eu estava falando para vocês, a bactéria da tuberculose, ela é espertinha, tá? Ela consegue fazer alguns mecanismos para se desviar dos macrófagos, beleza? E com essas espécies de estratégias, né, ela consegue ficar ali durante muito tempo. Obviamente, né, pessoal, o tratamento aqui, se é bactéria, né, vai ser com antibiótico, tá? Enfim, não vou entrar em classe de antibiótico com vocês. Em relação à tuberculose, alguém quer perguntar alguma coisa? Ó, essa é fácil. Por que o HIV agrava a tuberculose? O HIV, ele não está responsável por infectar o seu sistema imune? Certo? A tuberculose, imagina uma pneumonia, pô. Certo? A tuberculose, ela vai causar uma pneumonia. É como se fosse uma espécie de pneumonia, mas uma pneumonia bem mais braba, né? Como é que tu vai se curar dessa doença sendo que o seu sistema imune está atacado, né? Entendeu? Então, HIV e tuberculose, eles têm essa relação, às vezes. Ainda mais pelo tipo de contaminação, a exposição do paciente. Então, se a pessoa tiver os dois, fudeu, né? Beleza? Lembra, HIV, queda do sistema imune, tuberculose, né? Vai ter todo um problema respiratório ali e, consequentemente, não vai conseguir oxigenar direito seus órgãos, não vai funcionar bem, tá? Ó. Oi. Deixa eu te perguntar, a pneumonia que se pega na tuberculose é aquela que é já pré-existente na garganta, que é a Streptococcus, ou é a outra? Não, é causada pelo Mycobacter tuberculose mesmo. É porque a pneumonia, pessoal, ela não é causada só por bactérias, tá? Vale lembrar disso. Tem pneumonia viral, tem pneumonia fúngica, entendeu? E aí tem a pneumonia da tuberculose também. É uma das pneumonias aí, entendeu? Ah, sim, entendi. Obrigada. Mas é isso mesmo, geralmente é Streptococcus, né? Pneumococo. Agente causador da tuberculose é a bactéria tuberculose, também chamada de bacilo de Koch. Pode ser caracterizada por ter um crescimento lento, ser aeróbico, restrito a álcool ácido resistente. Ah, tá, ainda tem esse detalhe. Existem bactérias, deixa eu colocar para vocês aqui. Ó. O que seria um BAR, né, pessoal? O que é um bacilo álcool ácido resistente? Você vai fazer um teste histológico com ele, pessoal, você vai pingar, obviamente, o ácido e o álcool, né? E ele vai surgir efeito, né? Mas assim, ó, a primeira coisa aqui, vamos lá. A bactéria da tuberculose, tá? Ela realmente é aeróbica. Não é à toa que ela fica onde? No pulmão, tá certo? But é aqui a Mycobacter, né, tuberculose, que causa isso aqui, tá? Então aqui era para saber que era Mycobacter. Beleza? E aí o resto tá certo, né? Tem-se os bacilos de Koch, tá certo? Da tuberculose. A tuberculose, ela é um BAR, ela é um bacilo álcool-ácido resistente, por isso que ela fica crônica, tá certo? Porém, causado por Mycobacter, beleza? 27 a letra A vai estar falsa. Na B,
Tuberculose é uma doença tratada com antibióticos, administrado durante um longo período. A principal prevenção é a vacina BCG, administrada no primeiro mês de vida. Então, olha só, pessoal, vamos lá. Atualmente, na tuberculose, ela já está mais tranquila, justamente porque a gente tem a vacina BCG, tá certo? Sim, tá certíssimo. O tratamento é feito com antibióticos, acho que vocês esperariam menos do que isso, né? Aqui, ó. Até porque é uma doença causada por bactérias, tá? E aí a gente vai ter uma primeira fase, pessoal, de ataque. Vocês verem o tanto tempo que demora para fazer um tratamento de tuberculose, tá? Pra vocês entenderem que é demorado. Faz uma primeira dose de ataque nos primeiros 2 meses. Depois você vai fazendo uma dose mais curta de manutenção, tá? Durante mais 4 meses. Então, o tratamento de tuberculose, no mínimo ali, se a pessoa fizer tudo certinho, dura uns 6 meses de tratamento. Então, você pensa, é um tratamento demorado, pessoal. É uma doença que não é fácil de tratar, não. Tá? Beleza? E aí, assim, existem obviamente, você vai utilizar um coquetel de antibióticos nesse tempo, tá? Com todos os espectros ali possíveis. Beleza? Eu não vou entrar nas classes, né, com vocês. Só queria que vocês lembrassem também que uma das melhor forma de prevenção, no caso, que seria a vacina, né? Ver se chega na hora aqui. Então... Professor. Oi, pode falar. Quer ver se eu acho exato? Então, assim, não sei se pode generalizar, mas para vírus, bactérias, tudo, assim, no geral, por conta da vacina, é o melhor agente para diminuir? Tá, vamos lá, ó. A vacina, ela funciona para vírus, né? Mas é vírus. Vacina, em sua grande maioria, é vírus. Antibiótico é bactéria e protozoário, sacou? Aí, assim, ó, como é que funciona a vacina? Quero que vocês entendam o princípio dela. Toda doença que você vai conseguir criar um anticorpo dela por meio de proteínas, por meio de receptores de membrana, você consegue criar uma vacina dela, entendeu? Porque o seu corpo, ele não identifica material genético. O teu corpo, ele identifica estrutura do que está invadindo, entendeu? Então, ele identifica isso como estrutura de membrana. Se aquilo pertence ou não ao seu corpo. Então, uma vacina, nada mais nada menos, é o quê? Você colocar essas estruturas lá para mimetizar a infecção, produzir esses anticorpos, induzir a produção desses anticorpos e conseguir fazer esse tratamento. Aí, assim, ó, o que eu estava te falando. De forma geral, obviamente, não é todos os vírus que vão ter vacina, né? Obviamente, por exemplo, a HIV não tem, sacou? E também não são todas, não são só vírus que tem para tratamento com vacina, entendeu? Então, alguns tipos de bactéria também a gente consegue extrair estruturas proteicas e conseguir fazer esse processo. Isso, claro, de forma geral, mas não são todas as vezes que isso dá certo, entendeu? É isso que eu quero deixar claro aqui, tá? Tudo depende, pessoal, tudo depende. Então, tudo tem que analisar o que aquela doença faz, como ela faz, qual que é o mecanismo dela. Não é simplesmente, tipo assim, para tal doença sempre faz isso, não. Entendeu? Tudo depende do que essa doença está fazendo no teu corpo, sacou? Então, você tem que saber pensar sempre em cima disso. E, por definição de... Eu não tô achando mais porque... Enfim. Entendeu, né, Filipão? Não são todas que vão ter, mas são algumas, sacou? Então, a Karine colocou um negócio ali, ó. Por que nunca teve vacina do HIV? Porque ninguém conseguiu fazer uma. Sacou? Ou que ninguém conseguiu fazer uma, ou que mataram o cara antes dele conseguir falar pro mundo que ele fez, né? Mas é isso, entendeu? Tipo assim, não é possível para todas as doenças, tá? Infelizmente, o que acontece? Agora falando o motivo de verdade. O HIV, ele acaba atacando qual célula? A célula que produz o anticorpo. Esse que é o problema. Entendeu? O linfócito, ele é responsável por produzir esses anticorpos. Se a doença ataca o linfócito, como é que ele faz? É tipo assim, ó, eu tenho uma padaria, só que todo padeiro que eu contrato, ele fica doente e não pode trabalhar. E como é que eu vou fazer meu pão? Não tem jeito. Entendeu? Então, olha só, tuberculose é uma doença tratada com antibióticos, administrada durante um longo tempo, exatamente.
A principal prevenção, pessoal, tá? Lembrar que vacina não é tratamento, tá? Vacina é prevenção. No caso é a vacina BCG, tá? Ela serve para tuberculose. E aí, como eu estava falando para vocês, a maioria das vacinas é para vírus, mas tem vacina que é para bactérias também. É sempre assim, pessoal. Você consegue fazer uma vacina sempre de qualquer coisa que você conseguir extrair o material genético ali, o material genético não, perdão, as proteínas e receptores de membrana, tá? Que aí o seu corpo ele vai identificar aquilo como estranho e vai produzir anticorpo. Por uso prolongado de antibióticos, o corpo pode se acostumar e não surgir mais efeitos. O que pode ser feito? Então, exatamente. A Caroline ele levantou um ponto que é o quê? A gente faz uma seleção artificial, o nome disso, né? Então, o que é uma seleção artificial? É quando a gente utiliza tantos antibióticos que o nosso corpo ele acaba fazendo uma seleção das bactérias mais fortes que vão sobreviver, tá? E essas mais fortes que vão sobreviver, elas vão acabar intensificando a doença. O que acontece, Caroline, isso aí que eu te falei agora, da seleção artificial, ela acontece com o mau uso do antibiótico. Então, por exemplo, para a bactéria ficar mais resistente, é o mau uso do antibiótico, entendeu? Se você faz mau uso, que é o quê? Você começar a tomar e parar antes de terminar tudo. Que não seria o caso de você ficar tomando para sempre, né? A longo prazo, tipo, mais do que deveria. Porque se você faz isso, obviamente, você não vai restar mais nenhuma bactéria daquela, pode ter certeza. Só que o que vai acontecer? Você vai acabar matando. O problema de você tomar durante muito tempo, tá? É porque você vai matar as bactérias naturais do seu corpo. E aí você acaba ficando, por exemplo, com o seu intestino bem fragilizado. Tá? Então você acaba matando flora do intestino, pode dar brida. Nossa, é uma merda. Vai inflamar todo o teu intestino, entendeu? E aí depois para tu repor essa flora intestinal todinha de novo bacteriana demora, tá? Então você vai ter que, provavelmente, se você ficar muito tempo tomando antibióticos, vai ter que repor toda a sua flora intestinal, tá? Então, às vezes é aconselhável estar tomando muito antibiótico, toma um iogurte, um negocinho assim, para tu repor a flora intestinal. E aí, obviamente, da tuberculose pode acontecer? Pode. Claro que a gente vai estar administrando várias classes de medicamentos ali, né? Isso aqui não vai ser aleatório do paciente, ele não vai ficar solto, assim, seis meses sem retornar. Ele vai no médico de mês em mês trocar o tipo de antibiótico, entendeu? Então, isso tudo é muito bem controlado. O que mais acontece com a tuberculose, na verdade, aqui no Brasil, é que o paciente ele não tem paciência de ficar 6 meses tomando medicamento. Então, o que mais acontece é isso. Ele não tem paciência de tratar durante 6 meses, para o tratamento na metade, a tuberculose que ele tem vai piorar, ela vai ficar mais resistente, e aí vai ficando fazendo isso. Aí, no caso, é isso que acontece. Se você toma de forma indevida, você cria uma superbactéria. Se você toma muito, mais do que deveria, você acaba matando todas as suas bactérias naturais e você tem que repor depois elas. Entendeu? Então, no caso da tuberculose, sim, mas aí já faz todo um tratamento pensando nisso. Pensando em repor essa flora, tá? Isso é tudo acompanhado. Verdade. E aí, pessoal, a BCG ela é administrada no primeiro mês de vida, tá? Letra C, a transmissão ocorre de pessoa para pessoa via gotículas de saliva decorrentes da tosse contendo agente infeccioso, sendo maior o risco de transmissão durante os contatos prolongados em ambientes fechados com pouca ventilação. Ambiente fechado, com pouca ventilação, um monte de gente falando em cima da outra, todo mundo cuspindo na cara do outro, né? Não tem nem como, verdadeiro. A tuberculose miliar, né, ocorre quando o bacilo penetra no sistema linfático e tem acesso aos gânglios do tórax, da virilha, do abdômen e mais frequentemente do pescoço. Pessoal, isso aqui acontece mesmo, tá? Porém, vamos lá. Não é bem assim, né? Só para vocês aqui. Tá errado, tá, pessoal? Mas só para mostrar para vocês aqui uma imagem. Isso eu acho que é uma tomografia para vocês. Aqui. Aqui, ó, pessoal. E aí, para tuberculose, né? Quando você faz uma tomografia, você vai ter uma imagem mais ou menos parecida com essa. E aí vocês conseguem ver que tem um monte de pontinho aqui, ó. Até dar um zoom mais aqui. Tá vendo esses pontinhos aqui, ó? Esses são os grânulos que eu falei para vocês, ó. Os grânulos de Langerhans.
Isso aqui, pessoal, o que mais caracteriza, assim, para dar o diagnóstico ali de tuberculose são esses grânulozinhos, tá? E aí, pessoal, lembrar, tuberculose miliar é uma tuberculose mais forte mesmo, como vocês conseguem ver, até o raio-x é mais brabo, tá? Porém, o que acontece, ó? Ele não está relacionado com a infecção do sistema linfático, tá? Ele continua aqui nesse mesmo local, tá? O que acontece é que ele vai conseguir, por meio desse... Tem a ver com o sistema linfático no sentido que ele vai utilizar dele para poder se espalhar pelas outras camadas, né? Aqui na questão ele coloca aqui, ó. É porque, na verdade, aquele foi muito longe, né? O que acontece é o seguinte, ó. O pulmão está aqui no pericárdio, né? O que fica no meio do pulmão aqui? O que vocês sabem? Aí ele foi longe, virilha não é muito longe, né? O que fica aqui, ó? Isso, exatamente, tem vários tipos de tuberculose. Então vamos lá, ó. Então na tuberculose miliar, o que vai acontecer? Ela vai acabar invadindo o sistema linfático, tá? E aí no sistema linfático aqui do tórax, a gente vai acabar indo para outros órgãos que estão no tórax. O que vai estar aqui no tórax, pessoal? Perto do pulmão, me fala. Ninguém vai responder coração? Galera, tá? Então, tuberculose miliar, a infecção maior, é isso, boa. A infecção maior vai acontecer tanto no pericárdio, tá? Como também nas meninges, tá? Então, dá mais a meningite, pericardite, tá? É difícil descer para virilha, abdômen, vai ficar ali nos gânglios do tórax, né? Coração, enfim, nessa regiãozinha aqui, tá? Tá falso. Vamos lá, ó, as terminais de biologia. Sendo um tipo de proteína, a função enzimática está totalmente relacionada com a sua estrutura. Sobre enzimas, assinale B para verdadeiro e F para falso. Algumas moléculas ativam as enzimas, são os cofatores, quando são íons inorgânicos, e coenzimas quando são moléculas orgânicas. Elas agem alterando a conformação da proteína de modo que o sítio ativo tenha afinidade pelo substrato. Então, pessoal, vamos lembrar rapidinho sobre as proteínas, né? Vamos lá, cadê o... Vou slide aqui rapidinho, pessoal. Tem uma hora abre. Deixa eu ver o que é a Isso também seria de tuberculose ganglionar. Sim. Ganglionar miliar. Uhum. Vocês sabem, né, pessoal, que o gânglio é um nódulo do sistema linfático, né? E aí o sistema linfático, pessoal, ele vai junto com o sistema circulatório, ele está no corpo todo. Tá? O sistema linfático, pessoal, ele serve para proteger, ou seja, ele te imuniza, tá? E ele também serve para drenar os líquidos do seu corpo, tá bom? Sobre as proteínas, pessoal, vamos lá, tá? Vale lembrar que as proteínas elas são constituídas de aminoácidos, tá? E aí, esses aminoácidos eles são divididos em essenciais e naturais, certo? Sendo que alguns desses aminoácidos a gente consegue extrair da natureza, pelos alimentos, e outros a gente consegue por meios normais, a gente precisa se alimentar de nada para obter esse aminoácido, tá? Então, olha só, proteínas são feitas de aminoácidos. Aminoácido, pessoal, ele é formado por um ácido carboxílico, uma amina, um hidrogênio e um radical, todos ligados a um carbono central aqui, tá certo? Desses aminoácidos, pessoal, como eu falei para vocês, existem 20 tipos deles, sendo que eles podem ser codificados por mais de um tipo de códon, tá? E aí, como eu falei para vocês, ó, os naturais ou não essenciais são aqueles produzidos pelo próprio organismo, e os essenciais aqueles que você vai obter no meio da alimentação, tá?
O que é legal, pessoal, é que no arroz com feijão você consegue obter quase todos os essenciais ali, né? Ou seja, é da hora. Esses aminoácidos, pessoal, eles fazem ligações peptídicas por meio de desidratações, ou seja, a parte do ácido carboxílico libera o H e da amina libera o H, formando uma água. Ou seja, quando a gente retira uma água e forma uma ligação, a gente tem uma ligação por desidratação, tá? E aí a gente vai acabar formando várias proteínas, ligando esses aminoácidos por meio de ligações peptídicas, e a gente vai ter aqui a nossa proteína ou estrutura primária, tá? Essa proteína primária ela vai começar a se enrolar e vai formar uma estrutura secundária, ela vai se enrolar novamente, formar uma terciária, e vai se juntar com outras terciárias e formar uma proteína quaternária, tá? Essas proteínas, pessoal, elas podem desnaturar, tá? Com modificações da temperatura, modificações do pH, tá? Mudanças na polaridade, na salinidade. Então, assim, vários eventos ali podem acabar desnaturando essas proteínas, ou seja, modificando sua forma natural, tá? Um exemplo clássico disso é quando a gente frita o ovo, né? A clara fica branca ali, né? Ela tá transparente, fica branca. Beleza? Outra coisa também, pessoal, a gente tem algumas proteínas que têm funções de catalisar, né? Ou seja, são enzimas, né? Então, proteínas com funções catalíticas são as enzimas, né? Como exemplo que ele colocou que é a amilase, né? Que é a enzima que acelera a reação da quebra do amido, né? Existem proteínas também que são proteínas que transportam, são proteínas transportadoras. Um exemplo clássico disso são as lipoproteínas, né? LH, FSH, LH, FSH, ó. LDL e HDL, né, pessoal? Pô, LDL, HDL, VLDL, quilomicron, tá? São lipoproteínas que vão estar transportando ali o colesterol no nosso organismo. A gente tem, por exemplo, também a hemoglobina, que transporta oxigênio, né, e gás carbônico, né? Temos proteínas também de reserva, né, pessoal? Por exemplo, a caseína, né, do leite da vaca e a albumina do ovo, então são reservas de aminoácidos. Tem proteínas também que fazem contração, né? A quitina e a miosina que vão fazer a contração dos músculos, certo? Existe proteína que é hormônio, no caso a insulina e o glucagon. A insulina, mais especificamente, né, é uma proteína. Tem proteína que forma estrutura, né? Por exemplo, a estrutura elástica da pele, que é o colágeno, que é feito de proteínas, tá? Em parte de defesa e proteção, pessoal, lembrar que os nossos linfócitos, eles produzem anticorpos, né? Esses anticorpos a gente chama de imunoglobulinos, né? Para o pessoal que está fazendo teste de Covid, está ouvindo falar disso toda hora, que é o quê? As IGs, né? IgA, IgG, IgM, isso são imunoglobulinas, tá? Essas imunoglobulinas, pessoal, são os anticorpos, nada mais, nada menos, tá? Que são o quê também? Proteínas, tá? Existem também proteínas que são relacionadas à genética, tá? Formando ali alguns ácidos nucleicos, né? Nucleoproteínas, beleza? Então, olha só, pensando nas enzimas, né, como eu falei para vocês, a função dela é catalisar uma reação, ou seja, aumentar a velocidade dela e reduzir a energia de ativação, né? E aí, pessoal, vai lembrar o seguinte, tá? A enzima, ela é uma proteína. Ela pode ter alguns substratos que vão estar se ligando a ela para justamente conseguir fazer com que a reação aconteça, tá? Então, olha só. Essa enzima, ela funciona por meio de sítios ativos, certo? Então, assim, a enzima, ela vai só funcionar quando ela se ligar com a sua chave. Então, ela é como se fosse a fechadura que se liga com a sua chave, e aí, quando ela se liga, ela consegue se quebrar, consegue se catalisar, tá? E essas enzimas, pessoal, elas têm os cofatores e as coenzimas, tá? E aí, no caso, vai lembrar o seguinte, a gente vai ter partes, ó, vou dar um exemplo para vocês. Partes desses cofatores, dessas coenzimas, né? Parte vai ser orgânica, parte é inorgânica. E aí um exemplo clássico disso, né, é a molécula de ferro presente na hemoglobina, tá certo? E olha só, essas enzimas, elas têm um pH ideal e têm uma temperatura ideal, além de uma quantidade também ideal, tá certo? Que ele não vai começar a inibir nem nada, entendeu? Então tá aqui, ó, seria um gráfico de funcionamento da enzima, tá? Então na temperatura de 40 graus ali, ele tem uma atividade máxima, entendeu? Então as enzimas, elas tendem a procurar esses locais que elas vão estar ali agindo de forma ideal, beleza? Então, para a gente matar a questão aqui rapidinho, algumas moléculas ativam as enzimas, que são os cofatores, que são inorgânicos. Exatamente, pessoal. Cofator é inorgânico, tá? Coenzima é orgânico, tá? Um exemplo de cofator que eu vi para vocês é a molécula de ferro, tá?
um exemplo de coenzima, né, é a coenzima A, que se liga com acetil lá no ciclo de Krebs, por exemplo. Entendeu? Então, olha só. Hortência, coenzima e cofator, tá? Coenzimas, elas vão ser orgânicas. Lembra lá no ciclo de Krebs, não tem? Que é tipo assim, ó. Piruvato, aí ele vai virar acetil, aí o acetil vai se ligar ao cofatoar, que a gente fala que é o CoA. Você lembra disso? Lá no ciclo de Krebs? Então, esses cofatores e coenzimas, eles vão fazer o quê? Eles vão ajudar a enzima a funcionar. Então, a enzima, ela meio que só funciona quando você encaixa essas duas peças, entendeu? Então, você pega a enzima e liga a enzima com o cofator, aí ela começa a funcionar, entendeu? Pega a enzima e liga ela com uma coenzima, aí ela vai começar a funcionar, tá? Sendo que cofatores são inorgânicos, como, por exemplo, o ferro ali na hemoglobina, e as coenzimas, elas são orgânicas, tá? Como, por exemplo, lá no ciclo de Krebs. Então, aqui está verdadeiro. Entendeu, né? Beleza. B. A concentração do substrato influencia a velocidade da reação, até um ponto de saturação, em que as enzimas estão todas ligadas ao substrato. Portanto, mesmo elevando a concentração de substrato, a velocidade da reação permanecerá constante. Então, pessoal, os fatores ali da enzima tá funcionando bem é o quê? Temperatura e pressão e também a quantidade de substratos. A enzima, pessoal, ela é assim, ó. Ela se liga, ó, imagina, a caneta tá aqui, né? Ela se liga à enzima, aí ela tira a tampinha e libera. Aí vem outra caneta, se liga à enzima, quebra e manda embora. Então, obviamente, uma enzima, ela consegue quebrar várias moléculas ali. Só que se ela estiver ocupada naquele momento ligado quebrando, obviamente, se todas estiverem ocupadas quebrando, quanto mais você vai colocar, nada vai influenciar. Então a gente vai chegar meio que numa forma que fica ali estagnado. É justamente o que a questão falou pra gente, né? Nada vai adiantar, né? A velocidade vai continuar a mesma, porque mesmo colocando mais ali, todas as enzimas estão ocupadas com esse sítio. Então aqui tá perfeito. Lembrar que as enzimas são específicas, né, pessoal? Por exemplo, para quebrar o amido, só a amilase, entendeu? Para quebrar o peptídeo, só a peptidase. Para quebrar o lipídio, só a lipase, e por aí vai. Na C, os inibidores competitivos não se ligam no mesmo sítio ativo do substrato. Atuam mudando a conformação enzimática, fazendo com que o sítio ativo para o substrato fique inativo ou inacessível. Na verdade, o que acontece, pessoal, é o seguinte, tá? Se eu quero inativar uma enzima, né? Porque ativar a enzima, vocês aprenderam, né? A gente pode ativar a enzima com cofator ou com uma coenzima, né? Agora, para a gente inativar essa enzima, a gente faz o quê? A gente vai se ligar a ela de uma forma com que a gente bloqueie com que outras moléculas se liguem a essa enzima, tá? Então, na verdade, ó, os inibidores competitivos não se ligam no mesmo sítio ativo do substrato. Eles se ligam sim, tá? Inibidor competitivo, ele faz exatamente isso. Tá? Então, inibidores competitivos, eles vão se ligar ali à enzima, lá no sítio ativo dela, e aí não vai fazer com que ela funcione. Exatamente. Todas as enzimas são específicas. Certo? Então, cada proteína está específica para um tipo de molécula apenas. Tá? Porém, né, algumas substâncias conseguem bloquear, elas mimetizam. É que nem quando você perde a chave de casa e você vai no chaveiro, ela vai mimetizar a chave original. Aí, nesse caso, você ocupa o espaço da chave e aí você não consegue quebrar, a enzima fica inativada. Entendeu? E aí, se você desliga ele, ela volta a ativar. Então, aqui no caso, ela está falsa, porque ele fala que eles não se ligam, eles se ligam sim, eles competem no mesmo sítio, pessoal. Então, assim que as enzimas vão se inibindo, como é que se inibe a enzima? Você tampa o sítio de ativação dela, com outra molécula que parece, entendeu? D, a febre alta acima de 40 graus é muito perigosa, pelo fato de a temperatura alta modificar as enzimas do sistema nervoso central, induzindo mudanças na sequência de aminoácidos, alterando dessa forma a estrutura tridimensional da enzima. Eita ferro, ele foi longe, né? Pessoal, a desnaturação, ela vai mudar a sequência de aminoácidos ou ela vai mudar a conformação da proteína? A forma com que ela está entortando. Sequência de aminoácidos não, né, pessoal? Se eu modificar a sequência de aminoácidos, eu vou estar fazendo o quê? Uma mutação, né? Beleza?
Se eu tiver uma mudança de sequência de aminoácido aqui, é uma mutação isso aí. Tá? Então aqui vai estar o quê? Falso. De boa, peoples. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Qual a resposta da 26? 26 ficou verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Ah, letra D. Verdadeiro, ó. No processo de inspiração, ocorre a contração do diafragma e dos músculos intercostais. Já na expiração, ocorre o relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais, a fim de que haja uma redução do volume da caixa torácica. Nessa dinâmica respiratória, o líquido pleural permite o deslizamento entre os fluidos parietal e visceral. Exatamente. O líquido pleural ele vai diminuir o atrito ali das pleuras, né? Fazendo com que o pulmão se deslize e consiga se expandir e relaxar várias vezes. Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta? Show de bola então, pessoal. Obrigado aí a todos vocês que apareceram hoje. Hoje eu gostei da aula, apesar dela estar muito conteudista, né? São assuntos que são muito importantes. É bom você saber